Se Jesus era Deus, por que ele orava? Para quem ele estava orando? E se Jesus e Deus são a mesma pessoa, por que ele intercede pela gente se ele é o próprio Deus? Isso quer dizer que quando Jesus morreu, Deus também morreu? Fala, galera de Deus, Sara Barros aqui. Hoje eu vou explicar tintim por tintim essas questões, então fica até o final se você quer entender esses assuntos de uma forma mais clara e tirar de vez essa dúvida da sua cabeça. Para responder essa questão, a gente fala da trindade, ou seja, de um Deus que é três. Não são três deuses, ele é um na essência, manifesto em três pessoas. Isso já dá um leve bug na cabeça da gente, porque ora, como é que uma pessoa pode ser três ao mesmo tempo e como é que uma pessoa é uma e não é outra? Parece uma contradição. Como alguém pode ser pai e filho ao mesmo tempo e não serem pessoas diferentes? E para isso a gente precisa entender três conceitos: paradoxo, contradição e mistério. Então vamos lá, paradoxo é uma coisa difícil de entender. Num primeiro momento, se a gente não analisar com calma, parece uma contradição, mas se a gente analisar direitinho, a gente encontra a solução. Por exemplo, Jesus disse: quem perder a vida por amor de mim vai a encontrar. Parece uma contradição, né? Como a pessoa que perder a vida vai ganhar a vida. Mas se a gente analisar com calma, a gente vai ver que a frase significa que quem perder a vida num certo sentido vai ganhar a vida em outro certo sentido. Então, nessa frase não existe contradição, porque se a gente analisar, a gente encontra a solução. Apesar de em alguns dicionários paradoxo e contradição terem o mesmo significado, eles são diferentes, porque o paradoxo pode ter uma solução se a gente analisar com calma. A contradição não. A contradição é incompreensível porque ela é uma falsidade. Por exemplo, se eu falo pra vocês que meu nome é Maria e depois eu falo que meu nome é Sara, a não ser que meu nome seja Sara Maria ou Maria Sara, isso é uma contradição, é uma falsidade. E não existe mente inteligente que possa resolver as contradições a não ser dizendo que é uma mentira. E tem o mistério, que é uma coisa que num primeiro momento a gente também não entende totalmente, mas não é porque ele é uma falsidade ou porque ele não é real, e sim porque naquele momento a gente ainda não tem as informações necessárias ou a gente não tem uma perspectiva para entender. E como seres humanos, a nossa visão panorâmica é um pouco limitada. Por exemplo, quando um detetive vai investigar um caso e ele não tem ainda todas as informações para julgar aquele crime, é um mistério, mas no futuro ele vai ter as respostas e vai saber explicar aquele caso. Mas ele não diz que o crime não aconteceu só porque ele ainda não sabe solucionar o mistério. E a trindade é esse mistério. Com a nossa mente limitada e finita, a gente não consegue captar toda a plenitude de Deus, do ser de Deus, que é infinito. Mas a gente pode, através do que ele nos revelou, entender um pouco. Então, o que a gente consegue concluir com base naquilo que a gente tem na palavra? Trindade não significa, como eu disse, que são três deuses, e nem que três seres juntos formam um Deus, e sim um único Deus que é três pessoas. Essa palavra trindade é um esforço nosso, humano, para entender a plenitude e a unidade desse Deus que é três na sua diversidade. Quando a gente fala que são três pessoas, a gente não está dizendo que eles são diferentes na sua essência, mas sim que eles têm uma diferente subsistência na divindade. É uma diferença real, mas não na essência, no sentido de ser. Subsistência é uma diferença dentro do ser, não é um ser ou uma essência separada. Todas as três pessoas da Trindade possuem atributos divinos, ou seja, características divinas, são Deus. Por exemplo, a obra de salvação do homem é operada por cada membro da Trindade de um jeito harmônico por esse Deus que é trino. Mas nas atividades existem diferentes operações de cada membro da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai inicia a criação e a redenção, o Filho morre para redimir essa criação e o Espírito restaura e santifica aplicando a redenção. Tem algumas comparações que, apesar de não serem tão completas, dá para entender um pouco. Por exemplo, eu posso ser filha, como eu sou, e mãe, caso eu já tivesse um filho, mas não no mesmo relacionamento com a mesma pessoa. Eu sou mãe e filha ao mesmo tempo, mas não ao mesmo momento com a mesma pessoa. Ou, por exemplo, a água, que é água sendo líquida, sólida ou gasosa, né? Sendo água líquida, ou no gelo, ou quando é vapor. Todos esses três estados da água continuam sendo água, H2O, mas em estados diferentes. Mas a Trindade não é exatamente sobre partes de Deus ou sobre os papéis de Deus, como eu disse. Esses exemplos até servem para dar uma clareada na nossa mente, mas eles ainda não conseguem captar a plenitude da natureza do mistério que é o ser de Deus. Os exemplos em si que a gente tem aqui na Terra são insuficientes. E a doutrina em si da Trindade também não explica na plenitude o caráter de Deus. Mas a gente entende pela verdade bíblica que, em certo sentido,
Deus é um. E em outro sentido, Deus é três. Querer simplificar demais o assunto só pra gente se sentir bem satisfeito pra entender é empobrecer demais a grandeza de Deus. Pela Bíblia, a gente consegue entender que existem aspectos revelados de Deus, que ele quis revelar a seus filhos, às suas criaturas, e que a gente consegue entender em certo ponto. E tem também os aspectos ocultos de Deus, que é onde a nossa mente limitada não alcança. Mesmo que a gente fique tentando fazer caber, a gente não consegue. O intelecto humano é pequeno demais para isso. Quando a gente se depara com algo assim, que a gente não consegue entender e a nossa limitação humana não permite alcançar, uma das reações comuns é dizer que aquilo não existe, o que talvez seja até um alívio para essa mente que começou a entrar em parafuso. Isso pode acontecer em várias áreas da vida, por exemplo, quando uma pessoa que você gosta muito faz algo com você, no primeiro momento, quando você descobre, você pensa, não, só pode ser mentira, eu não acredito que isso aconteceu. Ou, por exemplo, se muitos e muitos anos atrás dissessem para uma pessoa que um vírus microscópico, invisível aos olhos, fosse capaz de matar pessoas, como foi o caso do coronavírus, essa pessoa talvez não acreditaria, nossa, como é que uma coisa minúscula, menor que uma formiga, consegue derrubar um ser humano? Mas é porque essa pessoa não tinha o avanço da ciência ainda na sua época, não tinha o microscópio, não tinha os elementos necessários para ela acreditar nessa verdade. Assim como a gente não tem o macroscópio, acabei de inventar essa palavra, suficiente para enxergar Deus na sua plenitude, na verdade, como ele realmente é. Mas vamos ser honestos, ficar com a nossa pequenez de não conseguir entender e ficar com aquilo que a Bíblia nos fala sobre ele, aquilo que ele permite a gente entender sobre ele. Deixando claro, não é errado você questionar, buscar conhecimento e buscar entender. Para isso, eu deixo essas referências bíblicas aqui onde você pode se aprofundar mais nesse assunto. Aliás, se você quiser estudar mais a Bíblia, saber mais sobre Deus, me manda uma mensagem no Instagram e vamos estudar junto. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve no canal para você não perder outros conteúdos como esse. Um beijo, gente, até a próxima. Tchau!